Um pouquinho, mas primeiro a gente vai ver a grande estrela desse museu, que é a Buran. Essa é a Buran, seu protótipo atmosférico, como eu falei para vocês. Então ela era capaz de decolar e pousar como um avião convencional, graças a 4 motores turbojato aqui na cauda, que eu vou mostrar para vocês na sequência. Por que isso foi necessário? Dos 7 protótipos da Buran, 5 eram não aeronavegáveis e 2 eram aeronavegáveis, esse daqui e o que de fato foi para o espaço. Esse daqui ele foi utilizado para testar os modelos de dinâmica de voo e de leis de controle que depois ajudaram a fazer o único voo espacial da irmã dela, do protótipo espacial, e testar em voo como tudo isso funcionava. Ela fez um total de 25 voos, sendo que no 10º voo ela decolou e pousou sem a intervenção humana. Isso tudo na década de 80. Então hoje a gente fala muito sobre aí SpaceX, o Starship, os Falcon 9, Blue Origin, Richard Branson e etc e tal, mas a turma aqui já estava fazendo isso, já estava fazendo coisas bem parecidas com isso, já na década de 80. Eu vou mostrar mais sobre ela na sequência para vocês. Ela usava 4 motores Lyulka, somando 122 kN de empuxo, e ela era capaz, já na década de 80, de fazer pousos e decolagens completamente automáticas. Tem uma live aqui no canal sobre mecânica de voo, convido vocês a assistirem, porque daí vocês vão entender um pouquinho melhor por que isso foi necessário naquela época, por que precisaram fazer um protótipo atmosférico, coisa que os Estados Unidos não fez, e como isso foi importante para que em 88, ela, não essa daqui, mas a sua irmã, fizesse um voo orbital completamente automático, não tripulado, mas completamente automático. Já tem outros vídeos aqui no canal sobre o Board 5, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre ele hoje para vocês, que esse protótipo subscala da Buran foi usado para levantar as características aerodinâmicas e da mecânica de voo da Buran. Ele decolava, como a gente pode ver aqui no gráfico, ele decolava na frente de um lançador, fazia a sua separação e depois um voo planado de teste. Foram ao todo 6 voos, de 84 a 88. Então, nessa época, já se usava, não só a NASA usava protótipo subscala, mas os soviéticos também, e esse daqui foi usado para o desenvolvimento da Buran, que é o ônibus espacial russo, que está aqui do meu lado, na sua configuração atmosférica. Para ela ser trazida aqui para o museu, ela teve que ser desmontada em várias partes, numa iniciativa de logística que foi multimodal. Veio pelo rio, um pedaço pelo mar, caminhões, ou seja, quase todo tipo de transporte foi usado para trazer ela até o museu, quando o museu fez a sua aquisição. Chegando aqui na parte de trás da Buran, do protótipo atmosférico, para mostrar para vocês os motores Lyulka, os 4 motores turbojato que davam propulsão à Buran, o sistema de controle, 2 superfícies em cada asa, em cada semi-asa e mais uma aqui na cauda, isso tudo para garantir controle com redundância e dissimilaridade no caso de falha. Então ela era um protótipo que era aerodinamicamente muito parecido com a Buran que foi para o espaço, só que ela era atmosférica, ela decolava e pousava como um avião convencional para efeito de teste. E aqui uma característica interessante da Buran é esse split rudder, um leme que também serve como freio aerodinâmico. Essa vista aqui está melhor ainda de ver, os 4 motores e o split rudder, esse leme
que se abria para funcionar como freio aerodinâmico. Aqui a gente vê um bom exemplo na Buran de como o projeto no ponto nominal, não é o único ponto de projeto. Por que eu estou dizendo isso? O projetista poderia ter escolhido fazer talvez uma superfície de controle única, ter feito um só painel de leme, por exemplo. Mas reparem que os painéis de leme são divididos em 4, então 2 para o lado de lá, 2 para o lado de cá, e que os flaperons também são 2 por semi-asa, além de um central. Por que isso? Provavelmente para lidar com casos de falha, em que um atuador trava ou em que um atuador deixa de funcionar. Isso aumenta as chances de um pouso seguro e está contemplado em todo o projeto, como eu já mostrei para vocês naquele vídeo explicando por que aquele 777 teve o motor explodido e conseguiu pousar em segurança. E aqui do lado americano, os nomes que eram uma sequência alfabética: Challenger, Columbia, Discovery, Atlantis e Endeavour. Mas cadê o B? O B ficou para os russos, que é justamente a Buran, que a gente está visitando agora. E agradecendo a sua audiência e a sua paciência, eu me despeço do Museu Técnico de Speyer, na Alemanha, onde eu fiz essa visita com vocês e para vocês, junto aqui de um Fugger Magister. Estou na lojinha do museu, bastante coisa bacana. Se gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal, deixa seu like se você gostou, críticas e comentários são sempre super bem-vindos para mim. Até a próxima!